Sou Fred Brocavello, tenho 39 anos, sou jornalista formado na UFJF, tenho mestrado em comunicação, agora sou doutorando em linguística, professor aqui no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora e também sou jornalista na Universidade Federal de Juiz de Fora, servidor efetivo do quadro da reitoria. Minha entrada no ambiente da comunicação está diretamente ligado com minha vida de infância e de adolescência. Eu gostava demais de televisão, sempre gostei muito de assistir televisão, fazer as coisas na frente da televisão. Outros gostos que eu fui percebendo, que foram me encaminhando para essa vida, foram, primeiro, uma paixão muito grande por esporte. Eu fui um telespectador de esporte muito voraz. Com 9 anos comecei a jogar basquete, que tornou-se meu esporte super favorito, disparado. E tive incursões de Campeonato Mineiro, algumas trajetórias interessantes no basquete. E essa combinação foi que me acendeu a primeira fagulha para pensar em trabalhar com jornalismo, com comunicação. A cereja do bolo veio quando eu percebi lá pela 7ª, 8ª série que eu gostava muito de escrever, que era muito mais inclusive um gosto de ter conseguido escrever alguma coisa legal do que efetivamente até o processo de escrever, Meu processo de escrever é um pouco sofrido. Eu já inclusive li trechos, depoimentos do Fernando Sabino falando sobre a dor que era para ele escrever. Eu acho que eu levei aquilo muito a sério. Apesar de nos últimos meses do cursinho, uma outra paixão que eu tinha, que eu era absolutamente apaixonado pela disciplina de História na escola, minha decisão de tirar de vez completamente a consideração por fazer História passou pelo fato de projetar a minha carreira. Eu pensava assim, não vou fazer História porque eu não quero ser professor. Então, mais ou menos 10 anos depois, foi em 97, de 2006 para 2007, eu comecei a dar aula na área de comunicação, e hoje metade da minha vida profissional está vinculada com lecionar, que é algo que eu faço com muito gosto, diferente do que eu imaginava que fosse acontecer lá atrás. Tentei o vestibular exclusivamente aqui na UFJF, tendo a oferta do curso aqui, combinado com algumas dificuldades financeiras da época da minha família, eu não tinha a menor perspectiva de tentar fazer algo fora, coisa que nos meus sonhos de adolescente, em algum momento eu pensei. Dentro do curso, muito rapidamente, eu busquei oportunidades de exercitar, de praticar coisas próximas ao jornalismo. Eu ainda no primeiro período da faculdade, passei a colaborar na antiga rádio universitária, hoje Rádio Facom. Então entrei no primeiro período, a gente teve uma greve de professores, isso é em 98, a greve começou dia 31 de março de 98 e se estendeu até 14 de julho. Então esse período todo de greve eu fiquei, a gente ficou com a rádio no ar, e foi um grande laboratório. E eu permaneci na rádio durante todo o tempo de faculdade, foi ali que eu plantei a semente para continuar até hoje trabalhando com rádio academicamente. E em paralelo eu fui procurar oportunidades no ambiente audiovisual. Foi quando conheci o professor Hernani Ferraz, que tinha um projeto que chamava Vídeo Canal Opinião. Era uma revista eletrônica produzida com orientação de alguns professores, professor Hernani, professor Álvaro Americano, mas tocada por alunos e numa experiência muito legal porque a gente usava naquela época os equipamentos Betacam, que eram os equipamentos profissionais da época que estavam recém-adquiridos pela produtora da UFJF. Ao longo da faculdade também eu mantive esses dois vínculos com a rádio universitária e com o Vídeo Canal Opinião. O trabalho de televisão no Vídeo Canal Opinião foi que me deu a dimensão de formatar programa, aprender a fazer edição, aprender a captar imagem, entender o equipamento, mas entender também narrativamente, exercitar o desenvolvimento de uma pauta aprofundada. Todo o trabalho que eu acho que hoje eu trago como professor para a sala de aula, do exercício do jornalismo audiovisual bem feito, eu exercitei durante esse período. Foi absolutamente fundamental. Quando eu estava no final da faculdade, eu tive oportunidade, fui convidado por uma colega que tinha acabado de formar
para participar do grupo que ia montar a TV Visão, era o canal 36, a cabo. A NET estava vindo para Juiz de Fora, tinha uma frequência disponível para o canal a cabo, foi até uma produtora de vídeo, a Lupa Vídeo, e negociou da Lupa tocar. Isso era 2001. Esse projeto não se concretizou naquela época, foi congelado, a gente saiu, desvinculei, me formei na faculdade, trabalhei durante um ano na prefeitura de Juiz de Fora, eu tinha entrado no final da faculdade como estagiário, depois fui efetivado, trabalhei na área na criação do JF Informação, que corresponde ao que a gente enxerga hoje como a central de atendimento, e aí tínhamos uma equipe de jornalistas para poder fazer a redação dos scripts de atendimento, para poder fazer a apuração das informações que deveriam ser disponibilizadas e redigir script, né? Era algo que eu, no primeiro momento, pensava, o que isso tem a ver com jornalismo? E à medida que o tempo foi passando, eu vi que tinha tudo a ver com jornalismo, né? Só era uma aplicação diferente, não era uma aplicação midiática como a gente está acostumado, mas o processo era um processo todo jornalístico. Fiquei na prefeitura por um ano. Em 2003, a Lupa Vídeo retomou o projeto da TV Visão. E aí o Paulo, diretor da TV, diretor da produtora, me convidou para voltar para o projeto, coisa que eu aceitei de pronto. Me lembro muito bem da sensação do meu primeiro dia, quando eu estava lidando com fita, colocando fita em vídeo e vendo imagem, como que eu senti que aquilo era o que eu queria fazer, como eu sentia falta daquilo. E aí a TV Visão ia estrear com a perspectiva de fazer transmissão do Fashion Days, um evento de moda que era organizado aqui em Juiz de Fora, transmissão ao vivo pelo canal. E aí o ponto-chave dessa transmissão era justamente criar nos momentos, entre os desfiles, algum tipo de programação, Como é que a gente vai criar um programa de TV, uma transmissão ao vivo, e vamos incluir gente falando, apresentação, reportagem e tal. Fizemos muitas pesquisas de perceber como é que as coisas eram feitas. A São Paulo Fashion Week foi a grande inspiração na época. Foi uma experiência absolutamente maravilhosa, um clima do aprender fazendo. O impacto foi muito forte na época, a gente conseguiu chamar bastante atenção, mesmo estando vinculado a um sistema de TV a cabo que não tinha pegado em Juiz de Fora. A NET tinha poucos assinantes em Juiz de Fora, mas houve o burburinho de se saber que existia esse canal e que isso estava sendo transmitido. Isso foi muito positivo para a gente. A gente partiu para o desenvolvimento dos programas, chamando também nesse mesmo modelo, de alguns parceiros, pessoas que tinham vivência no jornalismo, na comunicação, na televisão de Juiz de Fora, que no momento não estavam fazendo televisão, para serem os âncoras dos programas e desenvolvendo formatos. Basicamente foram vários programas de entrevista que foram criados pela facilidade da produção do programa de entrevista, comparado também com o tempo de programação que ele gerava. A gente gravar uma entrevista, um programa de entrevista com meia hora, em uma hora você grava tranquilamente um programa de 40 minutos e gera 40 minutos de programação. E assim a gente foi moldando e criando os primeiros programas, e a gente foi sentindo essa história do burburinho, o burburinho de que a TV fazia, de que as pessoas sabiam o que estavam fazendo. Prédio do Magister vai para o chão. O antigo edifício de arquitetura modernista, localizado na rua Brás Bernardino, foi demolido na manhã do sábado, 23 de julho. O prédio, que abrigou o colégio durante 30 anos, tinha o seu tombamento defendido por muitos arquitetos, historiadores, ex-alunos e até uma ONG, a ONG Cidade Viva. Entretanto, amparados por um alvará expedido pela Secretaria de Política Urbana, os proprietários do imóvel determinaram a demolição da construção. Voltamos com o Paraibuna Connection pela Visão, na TV Juiz de Fora, Canal 2 e também no Canal 36 NET. Hoje um programa de festa, afinal não é sempre que Juiz de Fora completa 157 anos, né? É a única vez. É verdade, não, e diz que é a única vez da história, né? Alô, assinante NET, no ar com você pela Visão, Canal 36, mais um Radiola, e hoje abrindo espaço para a música local. A gente veio bater um papo com o pessoal da banda Womba. E aí, Fred? Beleza, galera? Beleza, cara. Mas sempre, ao longo de todo o tempo, esbarrando numa dificuldade em relação ao número de assinantes.
A NET não divulgava qual que era a base de assinantes deles, mas a gente percebia que era uma base limitada, tinha muitos problemas com as assinaturas, as pessoas assinavam, vinha cobrança errada, o sinal era cortado. Então, os problemas de relacionamento da NET com seus clientes naquela época impactavam diretamente na gente. A gente recebia ligação de pessoas que queriam resolver seus problemas com a NET, entendendo que se a gente era o canal da NET, a gente era a NET. E a gente tinha que explicar que eram empresas absolutamente independentes. A TV foi o segundo grande passo da minha formação profissional. Foi o momento em que eu pude exercitar as coisas que eu aprendi na faculdade, especialmente na experiência do Vídeo Canal Opinião, nessa revista eletrônica, projetar. Foi dali que eu comecei a estudar bastante programas de entrevista, pela necessidade da gente fazer programas de entrevista, que é algo que eu gosto de trabalhar bastante em sala de aula até hoje. E foi pela experiência na TV Visão, lidando com muitos estagiários de jornalismo, que eu comecei a cogitar da aula.